A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ana, faço parte da equipe de acessibilidade e vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre a aula que o Senhor separou para esse final de semana. O tema do mês que nós estamos estudando é a definição de Moisés, mas essa aula ela vai falar que Moisés dá o recado de Deus para Faraó. Então, o que nós vamos usar aqui nessa aula? Se tratando de acessibilidade, quanto mais a gente puder trazer concreto o ensino, quanto mais didático, melhor. É claro que a gente tem que tomar um cuidado para que não haja excessos de recursos também, para não se tornar cansativo, mas nós podemos utilizar alguns recursos para trazer mais concretude. Tanto para o caso do autismo, quanto para o TDAH, por exemplo, a gente trazer mais recursos ajuda a criança a ficar, concentrada aqui na aula. Então, o que eu separei aqui? Os pictogramas, para que eles entendam. No caso do autismo, por exemplo, o pictograma é muito importante para que eles entendam que Arão, ele era uma pessoa, Então, Arão, ele era um servo do Senhor, e aqui eu represento Arão como uma pessoa. A mesma coisa Moisés. Esse pictograma meu, ele é feito em impressão 3D, mas as irmãs podem fazer em palito de picolé. Tem uma aula que eu gravei que a gente fez o palito de picolé e pintou, e dá certo também. As irmãs vão usar os recursos que as irmãs têm. E aqui eu fiz Faraó, com o coração vazio. Também usei o pictograma para que eles possam entender. Quando eu falar de Faraó, eu também vou utilizar, esse coração aqui, que também pode ser usado às vezes com EVA no meio, fazer o coração cheio. Mas nesse caso aqui o meu coração está vazio, então eu vou usar Faraó para falar que o coração dele era bem vazio, Aí representei aqui as casas, a casa do povo do Egito e aqui especificamente Gósen, a região que os hebreus ficavam. Vou utilizar um LED para falar, que em determinado momento houve escuridão para o povo do Egito, mas o povo hebreu tinha luz. Aí eu consigo colocar aqui dentro da minha casinha a luz, tá bom? Então, todos esses são recursos que a gente vai usar para que as crianças entendam. Fiz aqui algumas plaquinhas também falando, Essa aula vai tratar das pragas, dos sinais que o Senhor enviou para o Egito, que eram, na verdade, um recado de Deus. Então, nós vamos prestar atenção em qual é o nível de adaptação que eu vou utilizar para minha sala. Lembrando que o nível, ele vai variar, tá, Às vezes eu posso utilizar o nível 1, às vezes eu posso utilizar o nível 2, tudo vai depender do tempo de atenção que a minha criança tiver na aula. Eu preciso conhecer bem, o aluno que eu estou dando, o que funciona mais para ele, o que não funciona mais. E isso na vivência as irmãs vão entendendo. Então aqui eu vou dar uma aula como se fosse nível 1 e as irmãs façam as adaptações necessárias para os alunos de vocês. Vou trazer, na verdade, um recorte da aula. Então, Moisés, ele foi chamado por Deus, nós vimos lá o chamado do Senhor na aula passada, da sarça ardente, que a sarça não se queimava, que ele foi chamado de Moisés. Então Moisés, ele voltou desse chamado e foi contar para o povo de Israel que o Senhor tinha falado com ele. E o Senhor permitiu que Arão também fosse usado ali para falar com o faraó por conta da limitação que Moisés tinha em falar. Então aqui a gente já pode trabalhar um assunto muito importante para a acessibilidade, que o Senhor nos usa independente da nossa situação, daquilo que às vezes nos limita um pouquinho mais. Moisés continua sendo usado, ele continua sendo escolhido. Assim como nós, nas nossas dificuldades, às vezes nas nossas limitações, o Senhor não deixa de nos usar. Ele usou Moisés para tirar o povo da escravidão e vai usar as nossas vidas também, para sermos servos úteis na obra do Senhor. Então Moisés ali, ele foi chamado junto com Arão para falar a Faraó. E aí a primeira vez que eles se apresentaram para Faraó, Moisés falou assim, deixa meu povo ir, vejam o que eu fiz aqui, eu escrevi, para que as irmãs possam ver que, eu não tenho impressora, não tem problema, a irmã pode escrever e colando aqui as falas de Moisés,
que o recado principal era: deixa meu povo ir. E aí eles foram falar com o faraó: deixa meu povo ir me adorar, né, no deserto, para que eles possam fazer um culto e me adorar. E aí, imediatamente, Faraó, que tinha o coração vazio, ele traz uma fala muito importante. Ele fala assim: quem é o Senhor? Né? Quem é esse Senhor cuja voz eu ouvirei? Né? Eu nem conheço esse Senhor, por que eu tenho que obedecer? Não, o povo não vai. E a partir daí, o Senhor começou a enviar sinais, alguns sinais. O primeiro sinal que o Senhor enviou, sempre trazendo aqui a contextualização, né? O primeiro sinal que o Senhor enviou foi transformar a água em sangue. Mas o coração de Faraó não se rendeu. Ele continuou impedindo o povo de ir adorar o Senhor. E Moisés e Arão toda vez iam lá: deixa meu povo ir, Faraó, deixa meu povo ir. E ele: não, meu coração duro, vazio, não deixava o povo ir. E aí foram, acontecendo sinais. O segundo, que foram as rãs, que estavam lá na casa, na comida, na cama, em toda a casa do povo, tinha rãs para todos os lados. O terceiro sinal, que foram, os piolhos. Imagina como deve ter sido, incômodo, piolho em todo o corpo, aquele desconforto. Foi o terceiro sinal que o Senhor mandou. E assim foram, as moscas, o quarto sinal. A peste nos animais, foi o quinto sinal que o Senhor mandou lá. O sexto sinal, que foram as úlceras. E aí, mais uma vez, todas essas vezes, Moisés, ele se apresentava lá, junto com Arão, para falar a Faraó: olha, deixa o meu povo ir. E Faraó não deixava. E assim foram acontecendo, os sinais do Senhor. A saraiva, que era a chuva de fogo, os gafanhotos, que consumiram toda a plantação do povo egípcio, até chegar neste sinal, que foi primeiro as trevas, o nono sinal. Neste momento aqui, todo o povo de Israel estava na escuridão, mas o povo do Senhor tinha luz, O Senhor era a luz para o povo que estava em Gósen, para o povo escolhido. E aí, o décimo sinal, que foi o livramento que o Senhor deu para o povo, de Israel que estava no Egito. Neste momento aqui, havia algo muito importante, que era o cordeiro, a família reunida aqui, em volta do cordeiro. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha família reunida. O Senhor havia orientado como seria, esse jantar. Então a família estava toda reunida aqui, dentro de casa, ao redor do cordeiro. O sangue do cordeiro, se vocês observarem aqui, eu coloquei aqui, o sangue do cordeiro na verga das portas. Esse sangue aqui foi o livramento, foi o sinal, o livramento que o Senhor deu para o povo escolhido. Então, houve morte em toda a casa dos egípcios, mas a casa dos hebreus, que tinha o sangue do cordeiro, o povo reunido ao redor da mesa, o Senhor deu livramento. E da mesma forma, hoje nós temos livramento da parte do Senhor, assim como aquele versículo nos fala, E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela sua palavra e pelo seu testemunho. É isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida das crianças, dos alunos. Então nós precisamos entender qual é o objetivo da aula. O objetivo da aula é mostrar que o sangue é o livramento para as nossas vidas. O cordeiro, ele tem que ser o principal nas nossas vidas. E assim foi com o povo do Egito, e assim com o povo de Israel que estava no Egito. E assim tem sido com as nossas vidas. O Senhor tem sido o nosso livramento. Nós também estamos de partida desse mundo. O povo estava aqui para sair do Egito e entrar assim, numa terra que o Senhor tinha preparado para eles. E nós estamos de saída também. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, onde nós seremos tirados desse mundo
e levados para um lugar que o Senhor nos prometeu, para a terra prometida. Então, irmãs, tudo isso aqui tem um intuito, tem um fundamento, que é o livramento que o Senhor tem dado ao seu povo através do Cordeiro. E é isso que nós precisamos enfatizar nessa aula, usar os recursos para que as crianças entendam, né? Ver qual é o nível de adaptação, trazer os pictogramas, os slides adaptados que nós temos, né, lá no site da acessibilidade. Esse material ele é pensado, né, diminuído o estímulo para que as crianças possam, né, ter o acesso correto à aula. Então vamos utilizar esses materiais da melhor forma. O slide ele é uma base. As irmãs podem, né, trabalhar com recursos 3D, 2D, mas o importante é que essas crianças tenham o acesso devido à palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.